Pare por um minuto e ouça isto com atenção total, porque pode ser o estalo que recoloca sua vida nos trilhos já amanhã. Existe uma única pergunta, com apenas 6 palavras, que reorienta sua mente em segundos, corta a confusão, diminui o peso do que não importa e sinaliza, como um farol, qual é o próximo passo que vale a pena. Você não precisa de mais força de vontade, nem de um novo calendário, nem de acordar às 5 da manhã. Precisa de direção. E direção se acende com uma pergunta certa. Ou, você vive arrastado pelo piloto automático das urgências e distrações. Ou você escolhe conscientemente a prioridade que tem sentido. Não existe meio termo. Você vai sentir isso no corpo enquanto me escuta. Pense na última semana. Quantos dias começaram com notificações e terminaram com a sensação de que você fez muito, mas concluiu pouco do que realmente importava? Quantas vezes você travou no meio do dia, abriu 1000 abas, se irritou com coisas pequenas, discutiu consigo mesmo, e quando reparou, já era noite com a mesma pergunta ácida. Por que é tão difícil avançar no que eu digo que é importante? Não é falta de capacidade. Não é preguiça genética. É falta de eixo. E eixo se encontra quando a mente recebe um porquê claro o suficiente para organizar o resto ao redor. Viktor Frankl, que atravessou o extremo da dor e observou a psique humana sem anestesia, escreveu que o ser humano suporta quase qualquer como quando tem um porquê. Essa é a sua chave aqui. Não é empurrar mais forte. É apontar melhor. Antes de te entregar a pergunta, deixe eu preparar o terreno. A mente tem 2 modos. O da ruminação, voltas no mesmo quarteirão mental, e o da direção, de A para B. Quando você faz uma pergunta que ativa a ruminação, o cérebro roda padrões conhecidos. Por que eu sou assim? E se der errado? O que vão pensar? São perguntas que não te movem. Quando você faz uma pergunta de direção, a mente muda a lente. Qual é o próximo gesto com sentido? Quem precisa de mim agora? Onde uma atitude digna cabe hoje? A diferença é brutal. Em linguagem da logoterapia de Frankl, você deixa de ficar hipnotizado pelo sintoma e volta a olhar para o sentido. Criação, o que faço, experiência, o que vivo amo, atitude, quem escolho ser diante do que não dá para mudar. Uma boa pergunta precisa encaixar nesses 3 eixos ao mesmo tempo. Simples, concreta, humana. Agora, aqui está a pergunta de 6 palavras que você vai carregar no bolso e usar quando ficar travado, quando o dia descarrilar, quando a vontade de adiar crescer. Por quem escolho fazer esforço hoje? Diga em voz baixa. Por quem escolho fazer esforço hoje? 6 palavras. Conte com os dedos. Por 1. Quem 2. Escolho. 3. Fazer. 4. Esforço. 5. Hoje. 6. Ela parece pequena, mas muda o centro de gravidade. Em vez de olhar para dentro como quem se vigia, será que eu dou conta? Será que vou falhar de novo? Você olha para fora com um compromisso. Quem se beneficia se eu agir? Qual vida melhora se eu me levantar agora? Isso desloca a sua mente do ciclo estéril da autocobrança para a pista fértil da contribuição. E, paradoxalmente, quando você serve um porquê, a energia aparece, não como euforia, mas como firmeza tranquila. Talvez você se pergunte: e onde entra Frankl nisso? No coração. O que dá sentido ao dia, para ele, não era uma promessa de felicidade, mas a oportunidade de responder à vida com responsabilidade. Criar algo, amar alguém, manter uma atitude digna quando o cenário é duro. Por quem escolho fazer esforço hoje? Conversa com esses 3 caminhos do sentido. É criação. O que eu faço concretamente por alguém? É experiência. Quem eu encontro de verdade, com presença? É atitude. Que postura escolho quando a dificuldade vier? Uma pergunta que puxa as 3 cordas ao mesmo tempo tem poder de recolocar trilhos. Você pode estar pensando: mas e eu? E minhas metas? E meu cansaço? A beleza está em que essa pergunta não apaga suas metas. Ela as organiza. Quando? Você responde: pela minha filha.
pelo cliente que espera a solução, pelo meu corpo de amanhã, pela minha versão de 60 dias. Você sai do nevoeiro do deveria e entra no chão do faço agora por alguém concreto. A mente para de te sabotar com abstrações e te dá a mão para um gesto mínimo e visível. E gesto mínimo, repetido, vira trilho. Trilho vira identidade. Identidade vira resultado. Vamos praticar juntos, só com a voz. Inspire, expire. Agora, traga à tela mental uma pessoa específica que se beneficiaria se você avançasse em uma tarefa hoje. Pode ser seu eu de amanhã, pode ser alguém da família, pode ser um cliente, pode ser uma equipe, pode ser uma pessoa que mal conhece, mas que depende de um e-mail seu para resolver algo. Diga o nome dessa pessoa mentalmente. Em seguida, complete a pergunta: por quem escolho fazer esforço hoje? Por nome. Percebe o que acontece no corpo? A meta deixa de ser uma pedra e vira um gesto. Por quem escolho fazer esforço hoje? Por Ana. Então, escrevo a proposta de 3 parágrafos. Por quem escolho fazer esforço hoje? Por mim de amanhã. Então preparo a marmita de 10 minutos. Por quem escolho fazer esforço hoje? Pelo meu pai. Então ligo e ouço 15 minutos. Não é grandioso, é humano. E por isso funciona. Vou abrir 3 cenas da vida real para você sentir a força dessa pergunta. Cena 1. São 9h17. Você está travado com um relatório. O cursor pisca. As notificações piscam também. E lá se vão 20 minutos. Você pergunta: por quem? Escolho fazer esforço hoje? Vem a resposta: pela equipe que depende desse relatório para destravar um projeto. Automaticamente sua mente procura o microcomeço. Qual parágrafo eu consigo entregar em 12 minutos? Você escreve o parágrafo de contexto, manda para a equipe, e aquilo puxa o resto. Cena 2. Fim de tarde, você prometeu a si mesmo que faria 20 minutos de alongamento, mas o sofá está gritando seu nome. Você pergunta: por quem escolho fazer esforço hoje? Por mim de 60 anos. Você levanta, põe um timer e alonga 12 minutos. Não perfeito, mas presente. Cena 3. Discussão em casa. Você está certo em um ponto, mas o tom subiu e as palavras já machucaram. Você pergunta: por quem escolho fazer esforço hoje? Pela relação. A resposta não é: engole tudo. É: diz a verdade com respeito, baixa um tom, volta ao ponto. A pergunta não te apaga, te orienta. Há uma razão psicológica para essa virada funcionar. Quando o foco sai do ego ansioso e toca a transcendência, sair de si em direção a alguém, algo que vale. A percepção de esforço muda. Em Frankl, isso se chama autotranscendência. A energia que faltava para fazer por mim aparece quando é fazer por algo maior do que eu. E maior aqui não significa grandioso, significa significativo. Um e-mail honesto pode ser significativo. Lavar a louça pode ser significativo se salva uma pessoa querida de um peso num dia ruim. O sentido não mora na vitrine, mora no vínculo. Você pode testar a pergunta em 3 momentos do dia. Ao acordar, para definir a primeira pedra, no meio do caos, para reorientar. E à noite, para revisar, à luz do que importou. De manhã, antes do celular, respire e diga: por quem escolho fazer esforço hoje? Escreva um nome e um gesto de 15 minutos ao lado. No meio do dia, quando a cabeça começar a girar, pare 30 segundos e repita. De noite, ao revisar, complete: por quem hoje eu de fato fiz esforço? Escreva 2 linhas. Essa tríade magnetiza seu dia para o que tem peso específico. Talvez você esteja pensando: ok, mas e se não vier ninguém à mente? Então você escolhe por princípio. Por quem escolho fazer esforço hoje? Pela pessoa que está à minha frente na próxima interação. Você encontra o caixa do mercado e é por ele que você será inteiro por 90 segundos. Olhar, agradecer, não despejar pressa e nervosismo. Você encontra um colega e é por essa conversa que você será claro e gentil.
Você encontra seu filho, e é por ele que você guardará o celular durante 10 minutos. Essa resposta simples, repetida, ajusta sua bússola sem você precisar de grandes discursos internos. E quando o problema for interno, dor, ansiedade, crise, a pergunta continua de pé, porque por quem pode ser por quem eu me torno ao atravessar isso? Por quem escolho fazer esforço hoje? Pela minha versão que responde com coragem quando a vontade é fugir. Pela minha versão que fala com honestidade quando a tentação é agradar. Pela minha versão que cuida do corpo quando a mente quer adoçar o vazio com distração. Em dias de deserto, o porquê pode ser uma ideia, um valor, uma promessa íntima. Não romantize a dor, dê a ela uma direção digna. Você percebe como uma pergunta puxa ações? Agora vou te dar um protocolo prático e simples para colocar isso no ar hoje. Pegue um papel, desenhe um pequeno círculo, o seu labirinto. Puxe um fio vermelho até o centro, o seu fio de sentido, e escreva abaixo. Por quem escolho fazer esforço hoje? Deixe 3 linhas. Nome, gesto de 15 minutos, hora. Preencha em 60 segundos e deixe esse papel à vista, ao lado do teclado ou da porta. Quando o dia te puxar para o fora de rota, olhe o fio vermelho e volte para o gesto. Este é o tipo de ferramenta humilde que muda destinos, porque tira a decisão do plano do humor e coloca no plano do compromisso. Talvez alguém diga, mas isso é simples demais. Sim. A alternativa? Complexidade, 12 metas simultâneas, apps e mais apps, é parte do que te distrai. Frankl ensinou que sentido não precisa de barulho para ser profundo. Ele precisa de verdade e prática. Por quem escolho fazer esforço hoje? Não promete perfeição. Promete direção. E direção é a diferença entre atravessar a segunda-feira com dignidade e ser engolido por ela. Eu quero que você perceba, enquanto me escuta, que sua mente já está buscando nomes e gestos. Deixe vir. Não censure. Não espere o momento perfeito. Agora mesmo, pegue seu celular. Desça para os comentários e escreva a sua resposta de 6 palavras completa. Por quem escolho fazer esforço hoje? Por nome. Sem detalhes pessoais sensíveis, apenas o primeiro nome ou o vínculo, por minha mãe, por minha equipe, por meu eu de amanhã. Escrever é mais do que registrar, é declarar. E declarações moldam a atenção. Eu leio cada comentário. E posso transformar alguns em exemplos para o próximo vídeo. Você ainda pode transformar a pergunta num pequeno ritual físico. Toda vez que tocar a maçaneta para sair de casa, repita em silêncio. Toda vez que abrir a aba do e-mail, leia em voz baixa. Toda vez que sentir raiva crescer, use como travão. Por quem escolho fazer esforço hoje? A raiva quer ganhar, o sentido quer construir. Você decide, em 6 palavras, de que lado fica. E a decisão não é filosófica, é visível, é o próximo gesto. Quero te contar uma micro-história para encostar o conceito no real. Uma mulher me escreveu dizendo que se sentia eternamente atrasada, pilhas de roupas, prazos espremendo, culpas. Ela testou a pergunta por 7 dias. No primeiro, respondeu por minha filha e lavou 3 uniformes às 20 horas, cronômetro de 18 minutos, celular longe. No segundo, por mim de amanhã, e preparou uma salada simples, 15 minutos. No terceiro, pela cliente Ana, 3 parágrafos de um e-mail honesto que adiava há semanas. No quarto, pela relação com meu marido, 10 minutos de conversa sem ironia. No sétimo, ela não tinha resolvido a vida, tinha reorganizado a narrativa interna. A cabeça ainda fazia barulho, mas o corpo sabia por onde começar. Uma pergunta não elimina o caos do mundo, mas te dá um trilho que o caos não arranca da sua mão. E quando você falhar, e vai, a pergunta não vira pedra. Ela vira convite para recomeço pequeno. Hoje, você não fez por ninguém. Tudo bem. Amanhã,
Por quem escolho fazer esforço hoje? Escolha alguém. Escolha um gesto de 15 minutos. Escolha uma hora. Recomeçar assim com humildade e precisão fortalece o músculo da responsabilidade sem nutrir a culpa. A culpa é pesada. A responsabilidade é leve e firme. Agora, um ajuste fino para quando você tiver muitas demandas ao mesmo tempo e sentir que todos precisam de mim. Quem vem primeiro? Use o critério da consequência. Por quem? Se eu fizer esforço hoje, o impacto é maior ou mais urgente? Às vezes, é a pessoa que depende de você para o básico, uma criança. Às vezes, é você de amanhã, um prazo crítico. Às vezes, é um estranho que precisa de um gesto mínimo de humanidade, um e-mail claro que evita confusão. Se ainda assim empatar, pergunte: qual gesto de 15 minutos abre mais caminho para os outros? Escolha esse. Você não é onipotente, é responsável por uma próxima pedra. Repare como o próprio corpo está mais quieto. O que antes era tudo ao mesmo tempo, vira um nome, um gesto, uma hora. É assim que você recoloca os trilhos. Não é a grande virada de filme. É o som discreto de quem acerta o rumo 10, 20, 50 vezes. O mundo à volta pode não notar hoje, mas você vai dormir diferente e acordar diferente, e isso repetido desloca a biografia. Se este vídeo está te ajudando, eu quero te pedir duas coisas que fazem diferença real para o canal crescer e para essa mensagem alcançar mais gente. Curta este vídeo agora. É um clique, mas ele diz para o algoritmo e para mim que esse conteúdo tem valor. E se inscreva em Os Legados. Aqui a gente transforma ideias em atitude, com calma, com clareza, com prática. Ao se inscrever, ative o sininho, porque nos próximos dias vou publicar a continuação deste tema. Rotina do sentido nem manhã. O que fazer nos primeiros 5 minutos para honrar a resposta que você deu hoje? E intenção paradoxal. Como parar de brigar com a ansiedade e voltar a agir? Antes de encerrar, eu quero que você faça a declaração em voz baixa agora. Por quem escolho fazer esforço hoje? Diga o nome. Visualize o gesto. Veja suas mãos fazendo. Veja o relógio marcando a hora. Sinta o alívio de não ter que resolver o mundo. Apenas o próximo certo. Deixe sua mente guardar esta imagem como quem grava uma seta no mapa. Quando o dia te puxar, a seta aparece. Você volta para ela. Você se torna alguém que volta. Alguém que continua. Eu gosto de pensar no labirinto com um fio vermelho até o centro. A vida, às vezes, é o labirinto. O fio é a sua pergunta. Ele não derruba paredes, mas te impede de se perder. Por quem escolho fazer esforço hoje? Se você puxar esse fio nas encruzilhadas, encontrará saídas que, vistas de fora, parecem sorte. Não é sorte, é sentido. Agora é com você. Desce para os comentários e escreve com 6 palavras a sua decisão de hoje. Por quem escolho fazer esforço hoje? Por amanhã, volte e me diga se a pergunta ajudou. Eu vou estar aqui, com um novo vídeo, um novo passo e a mesma direção. Ideias que viram atitude. Se fizer sentido, compartilhe este vídeo com alguém que está perdendo o rumo. Às vezes é um gesto de 15 segundos que recoloca 2 trilhos de uma vez. Você não precisa de mais tempo. Precisa de uma pergunta certa. E agora você tem.